É um prazer muito grande estar na lista dos seus amigos. Êxodo capítulo 1, verso 15 ao 20. São poucos versículos. Eu estava meditando na minha casa a respeito do que eu ia trazer, aqui para um culto de aniversário. Mas a gente sabe que não é necessariamente um culto de aniversário, é um culto de gratidão a Deus pelo aniversário, Essas coisas acontecem na igreja. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem não encontrou, tem tanta Bíblia por aí, vasculha isso lá, pelo amor de Deus. Vai ser bom de Bíblia. É tão bom ser bom de Bíblia. Nos dias que nós estamos vivendo, o nosso refúgio ainda é a palavra do Senhor. Você pode saber todo o repertório de todos os cantores, e é bom mesmo que saiba, é gostoso cantar, é lúdico, mas é a palavra que nos dá a vitória. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 1, verso 15 ao 20. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se o menino ou menina está nascido. Se for menino, mate, mas se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito novamente chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que nós, parteiras, cheguemos. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Aleluia! Senhor, foi lida a Tua palavra aqui nesta congregação, foi cantado louvores ao Seu nome aqui nesta noite, foi aplaudida a Sua glória aqui neste lugar. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, envia mais uma vez o Espírito Santo para falar aos nossos corações aqui nesta noite. Trate-nos, Deus, segundo a sua medida, e glorifica o nome do Filho no meio da igreja, para que todos os congregados e congregadas aqui saibam e entendam e compreendam que o Senhor está na casa, para a glória de Deus Filho. E a igreja pode tomar o seu lugar e glorificar ao Senhor. Aleluia! Caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui reunidos, nós estamos diante de um texto que bastaria uma boa lida, pelo menos numa Bíblia de linguagem moderna, que a gente já entenderia o que está acontecendo. Mas o Senhor trouxe algumas coisas bem singelas ao meu coração, e eu prometo não ser muito exaustivo, para compartilhar com os irmãos e as irmãs aqui nesta noite. Nós estamos de um contexto bem diferente das questões de nascer neném hoje em dia, um mundo bem distante do que nós entendemos como modernidade, e nós poderemos calcular aí em torno de 5.000 anos atrás. O mundo era diferente, o estilo era diferente, as pessoas eram diferentes, e a própria questão que nós entendemos como moral era diferente. Muito dificilmente aqueles reinos antigos diferenciavam o que era lei, o que era o governo e o que era religião. Geralmente essas coisas se misturavam e estava tudo na mão de uma pessoa só. Apesar de que, fora do microfone que eu vou falar isso, até parece os dias atuais do Brasil, onde uma pessoa só está achando que faz tudo. Mas infelizmente, deixa a murmuração para lá. Vamos voltar ao contexto. Nós estamos observando uma coisa muito linda que acontece. Para quem conhece de Bíblia,
o povo hebreu entra nas terras do Egito a partir do contexto de fome que há sobre toda a terra, e a partir do José, aquele que foi vendido pelos seus próprios irmãos, o povo todo da casa de Abraão vai morar na casa do Egito. Nós ainda nem podemos chamar esse povo de Israel, de judeu, de judaísmo, ainda é o que se entende como uma família, os hebreus, os filhos de Abraão. É uma família que está residente dentro de uma nação chamada Egito. E essa família começa a ter tantos filhos, multiplicar-se de forma tão tremenda, tão maravilhosa, em tão rápido tempo, que o rei do Egito começa a ficar preocupado. E ele chama duas das suas parteiras. Raríssimas vezes na Escritura você vai ver palavras que não é no Antigo Testamento hebraico, que são as que estão aqui, por exemplo, Sifra e Puá, dois nomes egípcios. E aí nós podemos entender que essas parteiras não eram hebreias, eram egípcias, o que nós poderíamos na simbologia chamar de pagãs, de mundanas. E o rei do Egito chama essas duas parteiras que estão a seu serviço e dá uma ordem expressa para elas. A partir do momento que ele vê o diagnóstico de que a casa dos hebreus está se fortificando cada vez mais e pode se multiplicar a ponto de vir dominar sobre a casa dos egípcios, ele monta uma estratégia: vamos diminuir a força dos hebreus. E ele chama as suas duas parteiras, Sifra e Puá, e diz para ela claramente: a partir do momento que vocês entrar na casa das hebreias e ela está em situação de parto, note se for menino, porque se for menino você mate, entregue o filho morto à sua mãe, mas se for menina, deixe-a viver. Olha que coisa bonita que a gente começa a perceber nesse texto. Faraó é a pessoa com maior autoridade sobre a terra. Faraó é o homem mais temido do seu tempo, mas ele não tem poder para entrar na casa das hebreias. Tem muita gente em nosso meio preocupado com autoridade, mas pouca gente em nosso meio tem poder de acessar um momento de delicadeza na vida de alguém. Faraó é todo poderoso, mas quem tem poder para acessar a fragilidade das hebreias são as parteiras. E o Senhor manda perguntar a nós congregados nessa noite: o que é que você busca na mão do Senhor? Autoridade ou poder? É muito título que a gente tem, e cada vez mais títulos bizarros vêm aparecendo no nosso meio. O apóstolo já não é mais o suficiente. As pessoas querem ser rei, querem ter dupla honra. Daqui a pouco vai aparecer até vice-espírito santo no nosso meio. Mas eu te pergunto nessa noite: qual é o prometido à igreja? Porque quando Jesus estava com seus discípulos, ele em nenhum momento se preocupou em dar títulos a eles. Em nenhum momento quis dar autoridade a eles. O Senhor os capacitou com poder. Quando a igreja estava reunida em Jerusalém, ele decretou uma ordem ao seu povo e disse: fica reunido até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem gente com autoridade e não tem poder. Tem gente com poder e nenhuma autoridade. E uma coisa não é a outra. Já estão falando em nosso meio que pastor dentro da igreja é autoridade. Não tem isso não. Pastor não é autoridade de nada, coisa nenhuma não. Não existe isso no Novo Testamento. Não existe esse conceito de autoridade ligado à figura pastoral. Pelo contrário, um pastor é um ministro. Ministro vem de ministério. Ministério é serviço. E quem quer ser o maior no meio de nós, que desce e vai lavar o pé de vós outros. Você entendeu o negócio com o nosso Deus? Não é quem está no trono que tem acesso, mas é quem pode ir no momento de fragilidade. Faraó pode ir no trono,
mas não pode entrar na casa das hebreias e fazer o serviço sujo. E tem gente em nosso meio que se traveste de muita autoridade e costuma usar pessoas para fazer o serviço sujo. Mas se tem cifra e puá no nosso meio, o Senhor manda te dar uma mensagem clara: o seu negócio é trazer a vida. Se existem autoridades por aí querendo travestir a sua função, ao invés de fazer você trazer a vida, fazer você trazer a morte, nunca se esqueça quem é que manda de verdade neste planeta, porque Faraó pode até ser dono do trono, mas o dono do universo ainda é o Senhor. Duas egípcias. E por favor, não coloque esse nome no seu filho, não. Na sua filha, Cifra e Puá, não faz isso. Eu já estou imaginando o bullying. Cifra, olha que coisa linda. A palavra cifra quer dizer beleza. Puá quer dizer sopro. Tem um momento mais sublime que o momento que uma criança nasce. Tem hora que a gente vê umas reportagens de uns bebezinhos que cabem na palma da mão. E a gente fica, né, não vai vingar. Todo mundo, meu Deus, não vai vingar. E quando você assusta, o bebê está enorme, formoso. É a vida se impondo. É a vida forçando, a vida chegando, a vida sendo triunfante. Beleza e sopro tinha a função de trazer a vida. Mas Faraó queria mudar o propósito das duas. Quando você chegar na casa das hebreias, você vai vê-las em momentos de exposição, de fragilidade. Hoje as mulheres têm jeito de ter neném de formas modernas. Eu já vi falar que aqui em Minas, Belo Horizonte por acaso, tem jeito de ganhar neném dentro d'água. É moderno isso, muito chique, né? Existe o cesariano, né? Que ali você não sente dor nenhuma, quer dizer, diz que não sente, né? Só que é doido, porque eu não preciso ser mulher para saber. E não precisa me acusar de mansplaining não, porque isso é ciência, né? Diz que não dói para nascer, mas dói para você recuperar, e demora muito mais tempo ainda. Então é um perigo que você está correndo. Aquilo pode infeccionar. Enfim, não vamos entrar na medicina, o negócio aqui é a palavra. Mas naquele tempo, as mulheres, para dar à luz, permita fazer esse estado horroroso que eu vou me expor aqui agora, elas ficavam mais ou menos em pé, nessa posição, semi-agachada, e a parteira deitava por debaixo dela. É assim que está nos livros de documentos históricos. A mulher, para ganhar neném, ou seja, a criança, era acessada primeiro pela parteira, e não pela sua mãe. A criança praticamente caía nos braços da parteira, e por isso que ela tinha acesso. A segunda coisa que o Senhor manda dizer a vocês: cuidado com as pessoas que o Senhor está colocando no seu caminho, que estão em momento de fragilidade. Não use a fragilidade do seu irmão para triunfar sobre ele. Não use os pecados do seu irmão para colocar ele menor do que você. Você foi chamado para trazer a vida. Você foi chamado para garantir a vida. Traz beleza, traz sopro. E se alguém gosta de sopro, eu venho falar do Espírito, que arruar. Deixa arruar do Espírito soprar sobre essas vidas. Não use momentos de fragilidade do seu irmão para a morte, mas traga para a vida. E pessoas em nosso meio que acham alguém frágil, o Senhor te dando acesso à fragilidade da pessoa, e ela usa esse momento para trucidar o irmão. O irmão acha nele um coração aberto para acolher uma confissão de pecado, e é só sair da casa do confessor que o bairro inteiro já está sabendo. A gente chama o pastor para confessar o pecado, a família do pastor toda está sabendo. Mulher de pastor não é pastor, filho de pastor não é pastor, chamada individual, não é familiar. Não existe na Bíblia isso. Ah, mas a mulher do pastor também é pastora. Beleza, se ela tem chamado, isso é outro assunto. Mas tecnicamente,
A família do pastor não é uma família pastoral. Chamado é individual. O que contou para você, deixa o Espírito ali no secreto. Pede ao Senhor ali no secreto: Senhor, o que eu faço agora? Porque fulano chegou até mim no momento de exposição, no momento de delicadeza. O que eu faço agora? E acredite, tem muita gente lá fora que no momento de fragilidade nos foi procurado e a gente acabou de matar o que estava. Essa é mensagem para aniversário? Não sei, mas é a mensagem que o Senhor me deu. Depois eu desculpo se é de aniversário ou não. Essa é a mensagem que o Senhor me deu. Ser cheio do Espírito não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito não é profetizar, isso é dom. Dom não dá legitimização que você é servo ou serva. O que faz a gente servo ou serva é fruto. Dom é graça. Ele deu porque Ele é maravilhoso, não é porque eu mereço, não. Não há santidade em mim que possa convencer a Deus de me dar dons. Não existe isso, porque senão seria mérito. Eu tenho porque eu mereço. Aí a gente anula a graça. Mas o fruto não. O fruto é a obra do Espírito em mim realizada. E aí vem temperança, amor. Você está entendendo? As pessoas estão te procurando em momento de fragilidade. Ô parteira, acolha. Não, mas eu não posso passar a mão pela cabeça. Isso não é papel seu. Seu papel é acolher no momento de fragilidade. Seu papel é ser braço de Deus, como igreja, e acolher. Ah, mas Jesus não ama o pecado. É verdade, Ele não ama não, mas você não está abraçando o pecado, você está abraçando o pecador, é diferente. O pecado Jesus trata, mas o pecador a igreja acolhe. Seja igreja, seja amor de Deus, seja restauração, seja fonte. Quantas pessoas estão lá fora? Porque no momento de fragilidade nos procurou e nós não as acolhemos. Ah, mas fulano brincava demais. Quem é você para dizer que brinca ou não brinca? Cada um de nós temos as nossas fraquezas. Todos nós somos tentados em 3 coisas: ter, poder e prazer. Todos nós. Ou temos fraqueza nessas 3 áreas, ou temos numa dessas 3, mas todos nós temos ter, poder e prazer. Quem somos nós para dizer? Eu não vou entrar na brincadeira do não julgueis. Não é isso que eu estou te dizendo. Porque a questão aqui não é o pecado, a questão aqui é o pecador. Ah, mas esse bebê nasceu sujo demais. Vamos lavar. Acabou o sangue de Jesus? Oh, Ramanda Aravachai. Mas esse bebê está imundo, bora lavar. Acabou a graça de Deus, o chuveiro da graça foi fechado. É isso que o Senhor me deu para vocês essa noite. Qual é o seu papel? Finalmente, eu disse para você que esse é o objetivo. Não vou agarrar. Tem tanto louvor, tanta coisa, estou todo cheio, estou empazinado. Sabe quando você vai na casa da avó e monta aquele pratão? E eu estou aqui nessa noite desse jeito. Eu estou empazinado de tanta coisa que eu comi aqui hoje. Porque se você não viu Deus falar antes da palavra começar, meu filho, então você não entendeu, foi nada, porque Ele está falando desde a hora que eu entrei aqui. Isso não é frase de efeito, não. Deus está falando conosco. E por que que elas resolveram concluir a ouvir ao Senhor e não a Faraó? Meu Deus do céu, imagina você receber ordem de uma pessoa que tem poder para matar você, para destruir a sua casa e arruinar a sua família, porque é assim que funcionava. A lei era o próprio Faraó, era o que ele entendia, sim ou não. Desobedecer a Faraó é praticamente assinar um decreto, uma sentença de morte. Mas as parteiras, é o texto que diz, não é eu não.
temeram ao Senhor. Temor do Senhor, igreja. Ô palavra faltosa no nosso meio. A gente tem dom, a gente tem gente talentosa, a gente tem gente com carisma, a gente, meu Deus, de tudo quanto haja, a gente atende dentro da igreja e tem, é bastante. O celeiro está cheio, mas como está faltando temor no nosso meio. Basta uma palavrinha assim de nada e a pessoa já pisa. Mas você estava falando em línguas agora, já quer meter a mão na cara do seu irmão? Mas você estava levantando a mão para adorar ali agora. No outro dia já está querendo virar a mão na cara de fulano. A mesma mão que levanta para adorar é a outra. Não, mas é que eu não aceito levar desaforo para casa. Cale-se, humilhe-se, que será exaltado. A palavra ainda é a mesma. Imagina se Jesus fosse caçar treta com aquelas pessoas que estavam levando ele para a cruz. Não, melhor eu descer, melhor eu me humilhar, porque ele entende e deixou clara a receita para nós. Quem mais se abaixa, mais levanta. Quem mais se encurva, mais Deus faz subir. Quem mais coloca a boca no pó, mais as mãos levantadas vai ter. O segredo ainda é o mesmo. Eu nem sei porque que a gente chama de segredo, é porque é mais que revelado. O caminho da subida é descer. Humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, que no devido tempo Ele exaltará. Ele abate o soberbo, levanta o caído. É isso que nós temos que entender, temor do Senhor. Ah, mas por que eu não vou meter a mão na cara dela? Porque eu temo o Senhor. Não, mas eu sou crente, ela é ímpia. Ainda mais, agora eu vou dobrar o temor do Senhor. Porque além de ter temor, também tem que ter testemunho. Glória a Deus. Não adianta, igreja, nós oferecermos uma liturgia linda, um culto lindo, cantar os repertórios com os irmãos aqui, que belíssimamente cantou, ficar com os olhinhos até brilhando com as irmãs que dançaram aqui na frente. Se a nossa vida não tem a mesma adoração, é falso, é missa, é catolicismo. A igreja evangélica, ela não trabalha liturgia. A igreja evangélica ensina que o nosso culto é 24 horas. Eu deito louvando ao Senhor, eu acordo louvando ao Senhor. O que é isso? Você está doido de ficar cantando o tempo todo? Eu não estou falando de ficar cantando o tempo todo. Eu estou dizendo que o andar do crente, o levantar do crente, o deitar do crente, o ir do crente, o voltar do crente, é adoração ao nome do Senhor. Aonde o crente vai, ali vai um altar de adoração. Por quê, irmão? Porque ele teme ao Senhor. Para nós não ter esse negócio de lugar santo, lugar profano. Para subir aqui eu tenho que quase que fazer o sinal da cruz. A gente não tem isso. Se a gente tirar o culto daqui e levar ele para debaixo de um pé de manga, é a mesma coisa. Porque não é o lugar, é onde está 2 ou 3. Fazendo o quê? Reunido no meu nome. Eu faço o quê? Eu estou no meio deles. Pode ser uma catedral, pode ser uma igrejinha, pode ser uma choupana, pode ser debaixo do pé de manga, pode ser dentro de casa, pode ser lá no meu quarto. Eu estou no nome dele, ele está presente. Aleluia. Então não é o lugar. Mas se não é o lugar, é o quê? Nós. Somos nós. Somos nós. A única coisa que falta em nosso meio, temor do Senhor. Por que eu não vou para a rede social quando eu termino o culto falar mal da igreja? Porque eu temo ao Senhor. Por que quando o irmão pega a oportunidade, ele tem um jeito diferente do meu, e eu não começo a criticar e fazer até brincadeira? Porque eu temo ao Senhor. Por que eu não vou procurar falar com fulana que está dizendo isso, isso e aquilo? Porque eu temo ao Senhor. Por que qualquer coisinha eu estou mudando de igreja? Porque eu temo ao Senhor. As pessoas chegam na aula de teologia, a primeira coisa que eles falam: eu vim aqui porque eu quero conhecer tudo de Bíblia. A gente já coloca no quadro a primeira lição: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Você pode ser conhecedor da mais alta teologia, da mais alta filosofia, todas as dias que você quiser. Se não tem temor do Senhor, você é conhecedor, mas não tem sabedoria que vem do alto. Temor.
E o que me irrita, pastor Denner, é que não são hebreias que estão temendo ao Senhor. O texto de Êxodo está dizendo que são duas egípcias que estão temendo ao Senhor. É impressionante como hoje em dia, você profetizar para um ímpio é mais fácil do que você profetizar para um crente. A primeira coisa que a pessoa olha para quem, quando a gente está profetizando, eu praticamente tenho que me vestir como monge, para entender que eu sou santo, como se santidade fosse uma coisa aparente, e não a vida moral que eu levo. Ai, Jesus, era o culto de aniversário, pois é. Quer presentear o seu pastor? Tema ao Senhor. Pode fazer uma pesquisa em tudo quanto é igreja que você bater na porta. O sonho de pastor é que tenha uma igreja que tema ao Senhor. Quando eu temo o Senhor, eu penso 1000 vezes em dizer aquilo que eu ia dizer. Eu penso 1000 vezes em fazer aquilo que eu ia fazer. Eu penso 1000 vezes em arrumar aquela treta que eu ia arrumar. Por quê, irmão? Porque eu temo ao Senhor. Eu vou falar para ficar claro. Igreja reunida, tema ao Senhor. Tenha temor. Temor. Não concordo, beleza. Você não é obrigado a concordar com tudo. A igreja é uma comunidade. E numa comunidade é claro que nós temos que ter divergência. Senão não seria bonito. Imagina se todo mundo que viesse aqui na frente adorasse igual, dançasse igual. No que tédio. Para que dar oportunidade para todo mundo se todo mundo faz igual? Nós estamos dando oportunidade para tanta gente porque cada um faz de um jeito diferente. E a Bíblia fala que a comunidade cristã é assim: uns sem salmos, outros sem profecia, outros sem espirituais, outros sem isso, outros tem aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro. É assim que a igreja é. É normal. E a gente tem que entender isso. A igreja não é comunismo. Comunismo, todo mundo fala igual, veste igual, anda igual, tudo igual. A igreja não. A igreja é um prisma reluzente que parte do pressuposto de uma só luz, que é a luz de Jesus. Não confunda comunidade com comunismo. Comunismo, até a roupa tem que ser igual. Não concordo com o cabelo dele, graças a Deus está na cabeça dele, não na sua. Cuida da sua cabeça. Eu não concordo com a saia daquela irmã, o problema é dela, a saia está nela, não está em você. Para que ela se enfeita tanto? É da sua conta. Foi no seu cartão que foi comprado os enfeites? Você já notou que a gente se incomoda tanto com coisa que não tem nada a ver? Com coisa que é só enfado. Quando eu era adolescente, isso já faz muito tempo, eu recebi a doutrina de um pastor, que naquela época a gente ia para o culto para ser doutrinado. Hoje em dia os crentes não querem mais doutrina, querem só o receba e toma posse. Mas não tem como receber e tomar posse sem passar pela doutrina. É na doutrina que o Senhor arranca o mundo da gente. Por isso que a gente explica que o Novo Testamento é os evangelhos, é Deus tirando o mundo, a igreja do mundo. As cartas, doutrina, é Deus tirando o mundo da igreja. E o Apocalipse é Deus tirando a igreja da igreja. Tem que ter doutrina. Para entrar na promessa, tem que receber a doutrina. E aquele pastor doutrinava a gente dizendo que tem lutas que a gente entra para vencer. Agora tem lutas que a gente entra para enfadar. As lutas que a gente entra para vencer são lutas que o Senhor nos propõe para nos provar. As lutas que a gente entra para enfadar é luta que a gente entra por nossa própria conta. E depois a gente cobra de Deus: Senhor, eu não posso ter essa confusão não, você que forma uma treta lá, ué. Você não tem nada a ficar opinando em post dos outros. Não tem nada a ficar brigando com o seu vizinho que é de partido contrário que o seu. Porque o rei de Brasília vai cair, o rei de Brasília vai levantar, mas o rei da igreja continua no trono.
trazer essas coisas para dentro da igreja é mundanizar a santidade da igreja. Isso chama profanação. O que é isso? Falta de temor. Temor. Começa a trazer essas bandeiras para a igreja. E eu já estou vendo por aí pastores falando: irmão Daniel, não sei o que eu faço, porque o departamento X, departamento Y, departamento Z está todo dividido, que metade do departamento é de um lado e o departamento é de outro. Que outro? De um partido tal, do partido tal, dentro da igreja. Pecado de profanação. Esquece que o que nos uniu aqui nessa congregação não é porque você é preto e eu sou branco, não é porque ela é amarela e você é roxo, é porque nós somos. Foi o sangue de Jesus que nos congregou aqui. Olha para mim. Deixa os obreiros me dar o microfone. Olha para mim. Se eu seguisse desse, não. Foi o sangue do Senhor que nos congregou aqui, irmãos. O resto é resto. O pormenor é pormenor. Qual é o seu serviço? Trazer a vida. Aleluia. Fulana defende um candidato que eu não gosto, mas eu não estou aqui por causa do candidato dela, nem por causa do candidato. Eu estou aqui por causa do nosso rei. Isto é a igreja. Essa é a igreja do Senhor. E nos dias de hoje, irmãos, essa mensagem é mais do que necessária. Me dá só mais um pouco de microfone. Essa mensagem é mais do que necessária. Porque a igreja está se perdendo nessas besteiras todas. Isso é mundo, irmãos. Não entra nisso não. Cumpre seu papel de cidadão e deixa lá na urna a sua contribuição. Volta para casa e vai servir Jesus. Porque um dia a trombeta vai tocar. E tudo que é deste mundo vai ficar. O próprio Jesus diz claramente: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Para com isso. Famílias dividindo, ministérios dividindo, departamento dividindo, por causa de Faraó. Não se esqueça, Faraó é uma simbologia do inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Faraó tem autoridade, mas quem tem poder é a igreja. Faraó diz que vai fazer e acontecer, mas quem tem poder de transformar essa nação se chama igreja. Nem é partido A, nem partido B, nem Cicrano e nem Beltrano. Quem tem poder de botar o joelho no chão e ver um espírito de mudança descer sobre a nação brasileira se chama igreja. Igreja! A pergunta que não quer calar para encerrar, porque eu disse que eu não ia ser extenso. Eu vou até fechar a Bíblia, que a Bíblia aberta inspira a gente. Os irmãos que é pregador sabem como é que funciona. É você bater o olho, aquilo vem. Meu Deus. Qual o seu papel? O que você tem feito? É gostoso nós vir aqui, abraçar o nosso pastor. Ai, pastorzão, e pastor isso, pastor aquilo, brincar com a altura dele. A gente tem morrendo de inveja, que ele é grande, a gente não é. A gente é tudo tampinha. Mas quer presentear o seu pastor de verdade, seja a extensão dele. E a extensão pastoral é acolhida. A extensão pastoral é bandeira do evangelho. A extensão pastoral é Cristo sendo representado em nós. Essa é a extensão pastoral. É quando as pessoas que não têm acesso ao nosso pastor conseguem ter um pouco daquilo que ele dispensou em nós pelo seu ministério. É para isso que Jesus nos chamou. Sem competição, sem vanglória, mas que o nome que está sobre todo nome continua sendo glorificado. A gente cantou vários hinos que falam isso. E cantar é bom. Até lá no carnaval sabe. Quem canta seus males espanta. Até o carnaval sabe disso. Só a igreja entende o que é que significa isso. Claro. Agora vamos falar sério.
deixar o mundo ver o nome que está sendo sobre todo nome, brilhar sobre nós. Aleluia. É uma tarefa muito mais árdua de que uma frase de louvor. Deixar o leão rugir sobre nós é uma tarefa muito mais árdua do que cantar uma frase do louvor. O louvor é lúdico, mas o testemunho é vida. O louvor está nos doutrinando. Olha, o leão, deixa o leão rugir. Ó, ele ama a justiça. A gente canta isso todo dia, quase que automático. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Espera aí, se ele ama a justiça, odeia a iniquidade, então não posso ser injusto. Não, mas é contra o ímpio. Deus não aceita injustiça nem contra o santo, nem contra o justo. Nem contra o ímpio, nem contra a igreja. Com ele não tem justiça. E se você entrar na balança de Deus contra o ímpio e a sua vida pesar mais, ele entra com recursos sobre a sua vida, sim, para vingar o ímpio. Porque Deus não é Deus de gente injusta. Ainda que eu tenha o cartãozinho de membro da igreja, o meu nome só está no livro da vida enquanto eu velo pela justiça. Temor. Temor. O Senhor te trouxe aqui, ó, nesse dos primeiros sabadão de 2023, para te falar. Sabe aquela vitória que você está esperando sobre a sua família? Sabe? Você lembra? Aquela promessa que tem para se cumprir na tua casa, aquilo lá que fala na palavra, tu e a tua casa, que é promessa. Quem abre mão disso é bobo, porque se a palavra garantiu, está feito. Tu e a tua casa, eu e minha casa. A promessa não é individual, a promessa é para o clã. E quando a Bíblia fala de casa, ela não está falando do seu esposo, a sua esposa, dos seus filhos, está falando de todo mundo que tem a ver com o seu sangue. Meu Deus! Até cunhado entra na lista. Cunhado é parente, é agregado, mas entra na lista por causa do sangue. Porque quando casa com alguém do nosso sangue, a Bíblia diz que 2 casando vira 1. E se é 1, é parente meu. Não é meu cunhado, é meu irmão, filho do meu pai. É assim que a Bíblia entende, a linguagem bíblica é essa. Aí não concordo, meu querido, nós vamos debater a noite toda. Não interessa o que você concorda, o que eu não concordo, não interessa o que a palavra está dizendo. A palavra está acima da opinião. Conversão significa engole isso aí que você está dizendo e se submeta à doutrina. Isso é conversão. O resto é show da Xuxa, é emoção. Lavar a cara toda, espalhar maquiagem para tudo quanto é canto. Emoção. Conversão é ver isso aqui brilhando sobre nós o dia todo, todo dia. Perto da nossa igreja, longe da nossa igreja, perto do pastor, longe do pastor. Conversão. Tu e a tua casa. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo? O texto aqui explicou para nós a receita. E Cifrá e Puá temeram ao Senhor, e por causa disso, o Senhor lhes constituiu família. Aleluia! Glória a Deus. Quem gera vida, vida tem. Aleluia! Quem gera vida, vida tem. Aleluia! Nós estamos hoje, pastor Denen, encontrando muitos ministérios ressecados. Você olha para a pessoa assim, nossa, mas está na banguela, está o osso do toco. Se trombar na parede, você vai, igual os ossos secos, você vai ter a visão do vale do osso seco. Seco. Claro, é muito moralismo, sabe? Muita imposição de santidade. Santidade não se impõe, santidade é ministrada na palavra. Santidade é ministrada, é a palavra que faz isso em nós. Eu não posso exigir que fulano que anda igual eu seja santo igual eu, porque às vezes quem está precisando ser santo igual alguém é eu igual ele que acabou de chegar para a igreja. Meu Deus. E não eu que sou velho de casa. Eu virei um religioso e a gente entra naquela besterol, né? Não, porque Judas não se arrependeu. Claro que ele arrependeu, isso é mentira. Está escrito na Bíblia que ele foi lá nos sacerdotes e devolver as moedas.
Ele se arrependeu. O problema é que Judas se arrependeu e procurou a religião. E quando a gente procura a religião volta com problema para cima da gente. Procura a religião para você ver como é que acontece quando você está arrependendo. Faz uma penitência. Aí isso é um problema de karma de vida passada. Procura a religião quando você precisa se arrepender. Não, tem aqui o papelzinho do voto. O seu pecado vai ser expiado. Religião. Mas quando você vai até Jesus, acredite, se Judas tivesse ido até Jesus, ele não precisava falar nada. Só estender os braços que Jesus ia estender também. Jesus é igual uns crentezinhos que a gente vê por aí, qualquer coisinha já está fritando a gente, queimando a gente, fazendo isso e acolá. Como é que é a palavra? Que eu vou queimar você. Ô bocó, Jesus já me queimou há muito tempo. Já estou queimado, eu sou pentecostal, ô. Queimar mais o quê? Já fui frito, já entrei na frigideira do céu, já desceu o azeite quente, e ele virou dos dois lados, até sair todo o excesso. Sirva de vida. Vida. Tenha nas suas mãos vida. Não, mas fulano está torto. Toma vida. Fulano está pedindo demais, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Jesus está do lado da cruz, era para estar enfesado. Eu vou matar todo mundo. Não. Do lado tem um que está rindo dele e tem outro tem lá do... Vai que cola, né? Aqui, ó, quando estiver no seu paraíso, lembra de nós. Hoje mesmo você vai estar comigo lá, ó, imprestável. Porque Jesus é o único que compra mercadoria com defeito e Ele mesmo transforma. Vamos ser bem honestos, queridos e queridas. A gente só está aqui porque a gente não prestava nada. Não, aí Jesus teve que ir lá, igual o Salmo que diz, dependendo do lugar onde eu estava, Jesus, o Senhor se encurvou para nos arrancar de lá. Se for na prefeitura, duvido que o prefeito te atende. Mas a gente vai lá no lamaçal de pecado, o Senhor se encurva para nos arrancar do lamaçal de pecado. Se eu sou consciente de onde Ele me tirou, o que eu posso falar do meu semelhante? Vai ser parteira. Parteiras. No culto de aniversário, o Senhor está chamando parteiras. Aleluia! Parteiras que temem ao Senhor. Parteiras que não se submetem aos demandos do Egito. Parteiras que não se curvam às ordens do mundo. Parteiras que estão focados na sua missão. Vida. 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 Vida! É esse o nosso papel. Meus irmãos da fonte, pega os instrumentos aqui. Vamos aproveitar que minha palavra foi rapidinha. Você sabe cantar aquele louvor lá, não há ferrolho. Sabe, não sabe? O Espírito me inspirou desse louvor. Não tem ferrolho.